Para dar um pulinho lá no Rio de Janeiro, vamos à Gávea para falar com o Igor Dorileu sobre o julgamento que não teve fim ontem do Bruno Henrique, um dos juízes, não é? Um dos ali que estavam na junta reunida, não conseguiu ver o processo com clareza, não tinha elementos suficientes e pediu esse adiamento, então, para ele poder se informar mais. Igor, isso tudo repercutiu muito mal, não é? Porque é desde setembro que se espera essa decisão e a gente quer ver pelo menos alguma coisa definida, porque o Bruno Henrique ainda vai ser julgado pela Justiça Comum, né? Pro tribunal mesmo. E agora a gente está falando de STJD. Além disso, o Flamengo também se manifestou dizendo que não quer mais o gramado sintético no Brasil. Oi. Gente, cada uma, hein? Tô curiosa para saber as informações do Flamengo, Igor. Bom dia. Bom dia, Renata, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, bastidores agitados de ontem para hoje, né? Nessas últimas 24 horas, começando pelo julgamento do Bruno Henrique. Estivemos lá ontem no STJD, assim como o atacante do Flamengo, que dessa vez compareceu à sessão. E depois de 3 horas de sessão, não tivemos uma definição. Lembrando que o Bruno Henrique está sendo julgado por um cartão amarelo, está sendo acusado de levar um cartão amarelo numa partida contra o Santos em 2023 de forma proposital, por forçar esse cartão para beneficiar apostadores. Tivemos um primeiro julgamento em setembro. Ontem foram julgados os recursos da Procuradoria e também da defesa do atleta que entrou com o recurso. Estavam sendo julgados até esse segundo auditor dos 9 pedir vista do processo, ou seja, ele solicitou mais tempo para avaliar o caso e dar um voto. Dessa forma, a sessão foi interrompida e só será continuada na quinta-feira à tarde. Aí sim devemos ter uma definição. O primeiro voto do primeiro auditor, inclusive do relator do processo, foi considerável favorável pelo staff do Bruno Henrique. Isso porque o primeiro auditor absolveu o Bruno Henrique da pena de 12 jogos de suspensão que ele havia levado em setembro e considerou somente uma pena de uma multa de R$100 mil. Até por isso, a defesa do Bruno Henrique está muito otimista de que o jogador pode não ser punido nesse aspecto, que ele não precise ficar de fora de nenhum jogo e leve somente uma multa realmente financeira. Bom, depois desse julgamento do Bruno Henrique que não teve fim, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, reclamou, protestou contra isso, disse que o campeonato tem que ser decidido dentro de campo, reclamou da lentidão do STJD para julgar esse processo e aí virou aquela guerra de bastidores como tem sido ultimamente entre Flamengo e Palmeiras. Já na parte da noite, o Flamengo divulgou uma carta, na verdade uma nota oficial nas redes sociais com algumas das propostas que enviou à CBF com a intenção de contribuir para o projeto de fair play financeiro do futebol brasileiro. E um dos tópicos, como você bem disse, fala sobre a proibição de gramados sintéticos, o que o Flamengo chamou de gramados de plástico nessa nota divulgada ontem nas redes sociais, o que atingiria, por consequência, o Palmeiras, o Botafogo, talvez até o Vasco, que está costurando um acordo para jogar no estádio Newton Santos a partir do ano que vem, quando o estádio São Januário vai entrar em obra. Enfim, muita guerra aí nos bastidores, enquanto os jogadores do Flamengo ainda estão de folga. A gente esteve lá no STJD e conta um pouco mais como foi esse julgamento e também tudo que vem acontecendo no Flamengo, dentro e fora das 4 linhas. Vamos assistir. Diferente do julgamento anterior, Bruno Henrique compareceu ao STJD, no centro do Rio, e da primeira fila do plenário assistiu à última instância do tribunal julgar os recursos da Procuradoria e da defesa do atleta, que recorreram da decisão de setembro, quando o jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores durante uma partida contra o Santos em 2023. Desde o primeiro julgamento, ele vinha atuando com base em um efeito suspensivo. Os advogados de defesa pediram a absolvição do atleta. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é ilegal, né? Isso é jogar com as regras do jogo. O primeiro dos 9 auditores, e antes de votar,
e a sessão foi encerrada depois de mais de 3 horas. Só para uma questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. O julgamento foi remarcado para quinta-feira, quando os outros 8 votos serão ouvidos. Horas depois, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protestou contra o adiamento. Afirmou que o que está acontecendo não é justo e pediu que o campeonato seja decidido dentro de campo. Ainda ontem, o Flamengo apresentou uma proposta de fair play financeiro à CBF. Em um dos tópicos, pediu a proibição do que chamou de gramados de plástico, em referência aos campos sintéticos. Segundo o clube, eles provocam um desequilíbrio financeiro e prejudicam a saúde dos atletas. Dentro das 4 linhas, o departamento de futebol marcou a reapresentação do elenco para amanhã. Hoje, apenas jogadores que precisam de cuidados especiais estarão no Ninho do Urubu, como Pedro, Jorginho, Alan e Léo Ortiz, que desfalcaram a equipe diante do Santos. Contra o Sport, o Flamengo pode ter até 12 desfalques. Além de Bruno Henrique, que corre o risco de ser suspenso, e dos 4 jogadores que estão entregues ao departamento médico, outros 7 foram convocados para as seleções: Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e Vinha. Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para montar o time no próximo sábado, na Arena Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada, que pode recolocar o rubro-negro na liderança do Brasileirão. Bom, aqui eu quero só mostrar, voltando para os gramados, porque o próximo jogo do Mengão é a partida atrasada diante do Sport. E olha a quantidade de jogadores indisponíveis que não poderão ser utilizados pelo Felipe Luiz. Convocados: o Alexandro pelo Brasil, assim como o Danilo. O Carrascal foi chamado pela seleção colombiana. O Plata está à disposição do Equador. A Arrascaeta do Uruguai. O Varela também do Uruguai, assim como o Vinha. E aqui os machucados: o Pedro, o Alan, o Jorginho e o Léo Ortiz. Tudo bem que o jogo é contra um time que nas últimas 5 partidas não venceu ninguém, é o lanterna do campeonato, rebaixado praticamente o Sport, mas mesmo assim é cruel com um time não contar com tanta gente, hein, Cicinho? Exatamente. Se tivesse um goleiro aí, dá já para fazer, né? Um time de 11 aí. E ganhava, chegava nas finais do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, assim, é uma grande perda para o Flamengo, obviamente, esses jogadores, a questão da lesão, até o Pedro, né? Uma perda para a seleção brasileira. O que faz falta aí mesmo, realmente, é o Jorginho, porque esse maestro é aquele que dita ali, né? O ritmo do Flamengo no meio-campo. Mas tem jogadores à altura também, e o Flamengo, nessa data FIFA, conta com a ausência desses jogadores, mas tem um grande time, tem um grande treinador e pode muito bem dar conta do recado na ausência dessas peças aí. Bom, agora voltando para o julgamento do Bruno Henrique, era o julgamento do efeito suspensivo, porque ele já foi punido pelo STJD com 12 jogos fora, sem poder atuar. A gente viu que o primeiro voto do auditor, falei juiz, auditor é a palavra correta, vamos usá-la. O auditor disse que inocentava, que para ele é só uma multa e o Bruno Henrique não precisava cumprir nenhum desses 12 jogos. O segundo pediu vistas do processo, ou seja, não estou apto a julgar, não conheço suficientemente o assunto, preciso me inteirar mais, tanto é que essa decisão passou para quinta-feira. O Cicinho perguntou, e se o outro auditor pedir vistas? Se pedir vistas, vai ser adiado de novo? E aí nós vamos levando, né? Vamos levando... Assim, o erro precisa ser punido, né? Você precisa... No futebol brasileiro... Vocês acham que 12 jogos é muito para esse caso? Olha, Renata, assim, é difícil você julgar na questão de 12 jogos, porque você tirar também um jogador de campo é complicado, porque é o trabalho dele. Mas se ele for culpado, Mas só que se ele for culpado, precisa, porque o futebol brasileiro está precisando exatamente disso, de exemplo. Né? Nós precisamos dar bons exemplos e, assim, ninguém está desconfiando da índole do jogador. Mas a questão é a seguinte, pelos fatos, pelas provas, pelas mensagens, existe uma culpa. Então, quando há, precisa ser punido. Nada contra o atleta, mas sim contra a atitude. Mas você quer saber o pior de tudo isso? É o cara não estar preparado para uma audiência como essa e pedir vistas agora.
Porque a gente espera o quê? A gente espera um retorno dessas pessoas do STJD, uma resposta de vocês, porque o Cássio também tomou uma garrafada nas costas aí. Não fizeram nada. Teve jogador aí que está expulso, aí não fizeram nada. Teve que tomou cabeçada, nada. Vocês não se manifestam. Se vocês não querem trabalhar... Tem jogador que falou coisas como o Vitão depois do jogo contra o Corinthians, em que a arbitragem prejudicou o Inter. Ele foi punido com 2 jogos e outros nada. Outros esculacharam a arbitragem, fizeram horrores e nada. Então é o seguinte, não quer punir, não pune ninguém. Sabe uma coisa? Não quer punir, não pune. Agora, se punir um, vai ter que punir outro também. E por que só alguns são punidos? É isso que eu tô falando. Para uns o negócio funciona rápido. Para outros não funciona. Vocês têm que também ter um critério. Vou pedir critério na arbitragem e um critério para essa... Gente, se vocês não querem trabalhar, coloca outra pessoa. É simples. Pediu um efeito suspensivo, contou com o Alan quando nem estava no melhor momento da temporada. E agora que ele está voando, o cara não vai poder jogar essa partida em que o Palmeiras já tem vários desfalques no final de semana, um clássico contra o Santos. Então eu acho que a verdade é essa. Você entra com efeito suspensivo, pode ser que você tenha que cumprir depois. E cumprir depois e, de repente, num momento importante, como está sendo agora. Agora, Renata, na minha opinião, não vai dar em nada. Infelizmente, para o nosso vai ser futebol, absolvido. Não vai ser absolvido, vai pagar uma multa aí de 100 mil reais, como o cara colocou lá. E aí vai cumprir 3, 4 jogos na Taça Guanabara. E aí eu vou te falar uma coisa. E aí o Flamengo vem e coloca uma cortina de fumaça, colocando essa carta e colocaram aí de gramado sintético, de colocar fair play. Aí vem essa cortina de fumaça para, de repente, esconder um pouco do julgamento. Essa é a minha visão. Posso estar equivocado. Mas o que eu acho é isso aí. E não vai dar em nada isso aí. Mas eu acho que essa questão do gramado sintético não é só o Flamengo. Tem muitos clubes que não gostam. Agora, se é para avaliar isso, se é para definir, claro que tem que ser desde o início de temporada, para todos os campeonatos. Essa é uma discussão que eu acho que ela é interessante, mas no Brasil dificilmente ela vai ser resolvida, não é? Porque grandes clubes hoje usam sintético, híbrido, enfim... Então é um problema sério, mas os jogadores não gostam. A gente vê que muita gente se manifesta. Mas tem que resolver isso de uma vez por todas, porque senão fica sempre esse assunto. Uma desculpa. A mesma coisa da altitude. Eu acho horrível você ter que jogar na altitude, não é igual. Um cara que vai jogar na altitude, ele não tem a mesma condição física de quem está lá sempre. E continua sendo permitida, por exemplo, pela Conmebol. Eu acho uma preocupação besta até hoje em dia nesse negócio do gramado. Porque a molecada hoje em dia, muitas vezes, joga Sintético? No sintético. A molecada joga no prédio, joga onde? No sintético. Molecada... Antigamente, a molecada... Mas aí não é profissional, né? Isso aí é amador. Mas tá virando. Porque essa molecada já tá vindo desse meio. Na minha época, a molecada jogava na rua, estourava o dedão do pé, no terrão, tudo. Caía no campo gramado e você chorava, mesmo com buraco. Agora, essa molecada, essa leva que tá vindo hoje aí, o gramado sintético faz parte da vida deles. Então, eu não sei não, hein? Olha quem tá falando, hein? Que jogou no terrão. Pra profissional, eu joguei no terrão. Pra profissional, eu já não concordo sintético. Mas assistiu, na sua época, dos galácticos... O sintético, gente, ele é interessante para arenas que tem shows, que precisam de rapidez na troca de gramado, na reposição do gramado, no cuidado do gramado. Mas dizer que ele é o melhor, que é a melhor alternativa para quem pratica futebol, não. Mas ela facilita a vida de muita gente. Sempre será a grama natural, a gente não vai poder substituir. Eu não sei não, esse não é o melhor, hein? O radicalismo ou vai ficar nisso daí? Reclama do sintético, mas tá lá jogando. Então, beleza. Vai jogar São Paulo e, um exemplo, Palmeiras, não é o caso. Não joga. São Paulo vai lá, não entra em campo, pronto, acabou. É um radicalismo. Obviamente que existem muitas e muitas leis, tem problemas judiciais. Então, assim, eu tô falando, ou você radicaliza... Ou vai continuar isso daí, ou todo mundo... como a Renata falou, tem altitude. Você não vai jogar, então, a Libertadores? Não vai. Então não vai jogar. Você vai estar punindo... Infelizmente. Você vai estar punindo o torcedor. Exatamente. Eu já estou mudando de ideia, que todos os campos já com esse gramado sintético aí, porque a molecada vem do sintético. Falando aqui, a briga pelo título, claro, incluímos ainda o Cruzeiro, que está nessa disputa, um pouquinho mais afastado. Temos as chances matemáticas, não é? Temos aqui a sequência de jogos de cada um. O Palmeiras, então, vai ter esse clássico atrasado diante do Santos. Depois, é que teve uma inversão de tabela aí por causa do Galo na Sul-Americana. Então, o próximo adversário é o Vitória em casa, Fluminense em casa na sequência. Aí o Grêmio fora, esse tem que ganhar 3 pontos, hein, Abel Ferreira? Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Os 3 últimos fora, hein? Porque o Galo seria agora. Só que agora também vai ter 2 em casa, enfim. Aí o Flamengo joga fora com o Sport. Fluminense no Maracanã, o mandante é o Fluminense.
Bragantino em casa, Galo em Minas, Ceará em casa e finaliza no Maião diante do Mirassol. Rapaz, será que o Mirassol vai fazer a trinca? Eu tenho uma pergunta agora, palpite, fala lá. Palpite! Pra vocês, o Mirassol terminará invicto em casa este Campeonato Brasileiro, sim ou não? Sim! Sim. Não. É mesmo? Não. Agora você vai mudar agora. Mudei, não. Bom, continuando, o Cruzeiro ainda enfrenta o Juventude fora de casa, lá em Caxias. O Corinthians em casa, em Minas, Ceará fora, Botafogo em casa e finaliza diante do Santos fora de casa. Já Tem que pensou- ganhar, Leonardo Jardim. Já pensando na Copa do Brasil, já que vai ganhar tranquilo E o do Santos Corinthians. já rebaixado? Agora o Ceará. E o Santos rebaixado. O Ceará vai jogar contra os 3, hein? Contra os 4, se contar o Mirassol também, que é quarto colocado na tabela. Palmeiras. Pelo andar da Flamengo carruagem ali. Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro Palmeiras. campeão brasileiro. Uia! Hã? Pelo andar da carruagem ali, Cruzeiro campeão brasileiro. Cicinho. Que isso? Ai, Cicinho. Ei, Cicinho. Você tá muito... É, eu Vai tenho um por recadinho mim, vai agora. por mim. Você tá bem de palpite assim. Olha lá.